Pessoal, meu nome é Thiago, tá? Sou supervisor de produtos da distribuidora Fotos Energia Fotovoltaica, tá? Hoje eu vim falar para vocês aqui um pouquinho da importância de analisar tecnicamente um orçamento para estar passando um pouquinho mais para o cliente de vocês, uma segurança melhor também a respeito sobre os produtos, sobre o próprio orçamento, sobre as marcas e fabricantes que vocês vão estar oferecendo para o cliente final, tá? Primeiramente, falar um pouquinho sobre a Fotos, contar um pouquinho da história deles, tá? A Fotos está no mercado fotovoltaico há aproximadamente 4 anos, tá? Porém, está no mercado de importação de equipamentos há mais de 40 anos. Então já tem uma grande experiência na parte de importação de produtos em relação à China, tá? Temos um complexo hoje em dia de 35 mil metros quadrados, tá? Estamos situados em Espírito Santo, tá? Onde passam as maiores rodovias para todo o local do Brasil. E hoje em dia abrimos um outro centro de distribuição de aproximadamente 10 mil metros quadrados, isso no final de 2022, e agora no início de 2023 estamos abrindo um novo complexo, um novo centro de distribuição no Nordeste. Além disso, temos duas filiais situadas em Campinas e outra aqui no sul do estado, tá? Alguns pilares das fotos que eu acho bem importante estar trazendo para vocês. Primeiro de tudo, nós temos o melhor preço do mercado, tá? Esse melhor preço sempre vem englobado junto com qualidade, serviço, tá? Muitas das vezes preço não quer dizer apenas valores, não quer dizer apenas monetário. O preço engloba vários serviços inclusos. E um dos nossos serviços é o atendimento personalizado. Nós temos esse atendimento personalizado tanto pelo time comercial quanto pelo time de suporte técnico, tá? Nós temos um time de suporte técnico com 8 engenheiros trabalhando no momento, tá? Onde todo o serviço de garantia, pós-venda ou qualquer outro tipo de problema ou dúvidas que vocês tiverem vai ser tratado diretamente com a gente, tá? Ou seja, vocês quando tem algum problema com algum inversor ou com algum equipamento, tá? Vocês podem entrar em contato diretamente com a Fotos, diretamente com o nosso time de suporte técnico, para estar resolvendo qualquer tipo de problema, e o problema vai ser tratado somente por nós. Vocês não vão precisar entrar em contato com nenhum fabricante ou ter o tempo de espera deles, que tudo isso vai ser resolvido com a gente, tá? Outro ponto nosso importante também é a nossa logística eficiente, que nós ampliamos mais ainda a nossa logística agora em 2023. Tá? Nós temos frota própria, além de todos os parceiros que nós já temos no mercado em relação à logística. Por ser uma empresa que já tem muito tempo de experiência no mercado, há mais de 40 anos, nós temos já vários players, vários parceiros relacionados à logística. Tá? Algumas das marcas que nós trabalhamos, tá? Não vou estar falando muito sobre elas aqui agora, o nosso stand está aqui atrás. Se tiver alguma dúvida, pode sentar ali comigo, conversar, entender um pouquinho mais sobre cada marca, que eu estarei disposto a estar conversando com vocês, tá? Nosso suporte técnico, como eu falei, eu faço parte do time de suporte técnico, sou supervisor lá dentro. Nós temos o atendimento humanizado, a equipe é coordenada sempre por engenheiros. Nós temos o contato diretamente com o fabricante, onde isso agiliza todo o processo de garantia, independente de qual seja a marca, nós agilizamos sempre o processo de garantia, tá? Atendemos ligações por WhatsApp ou por telefone, estamos sempre disponíveis. Temos agilidade nas resoluções de problemas e nós temos laboratórios próprios dentro da Fotos, onde caso precise de alguma manutenção que seja aprovada em garantia, nós mesmos conseguimos fazer esses tipos de manutenção, seja no inversor ou seja em qualquer outro componente do sistema, tá? E agora falar exatamente entrar um pouquinho mais no assunto, o que causa uma falta de análise na hora dos orçamentos, o que isso pode afetar para vocês na hora de realizar um orçamento, não só vocês como o cliente final de vocês, tá? Primeira coisa, derating por temperatura. Derating por temperatura, isso todo equipamento eletrônico sofre, tá? Seja celular, seja
computador, notebook, laptop, qualquer equipamento eletrônico sofre o derating. O que é o derating por temperatura? É quando o equipamento eletrônico ele aumenta a temperatura de funcionamento e ele limita a sua potência de funcionamento dos componentes para não danificar a parte interna, tá? E isso também acontece com os inversores. E os inversores ocorrem esse derating por temperatura por conta da tensão que estão utilizando CC em cima deles, pela corrente que estão utilizando CC em cima deles, ou até mesmo, às vezes, por ultrapassar o overload do equipamento, ou também pelo local de instalação. Se for um local muito quente, com temperaturas bem altas, o inversor pode sofrer esse derating, tá? Ou seja, ele limita a sua potência de saída para não danificar os seus componentes eletrônicos, tá? Muitas das vezes a falta de análise também acarreta na limitação da corrente de produção dos módulos fotovoltaicos, tá? O inversor não sendo compatíveis com esses módulos, o inversor tende a limitar a corrente do módulo. Mais para frente vou estar mostrando um exemplo em relação a isso. Trabalhar com a tensão fora do range de máxima eficiência do MPPT, tá? Todo equipamento, todo inversor fotovoltaico, ele tem um range de máxima eficiência. Esse range de máxima eficiência, muitas das vezes, não é aquele range que vem no datasheet. Tensão mínima e tensão máxima. Essa tensão mínima e tensão máxima que vem no datasheet, muitas vezes, é o limite mínimo e máximo do próprio equipamento. Mas dentro desse limite mínimo e máximo, ele tem um range que vai te dar uma máxima eficiência de produção desses equipamentos, desses inversores, tá? Baixa produção nas usinas fotovoltaicas. Então tudo isso que eu disse acima, limitação de corrente, tensão fora do range, causa uma baixa produção nas usinas fotovoltaicas. Isso no final do mês vai acarretar num payback maior para o cliente de vocês, tá? Além disso, redução da vida útil do próprio inversor, por ele sempre trabalhar mais aquecido, limitando a corrente, trabalhando fora do range de tensão de máxima eficiência. Isso reduz a vida útil do próprio equipamento, tá? Então é um perigo que vai ter um inversor que oferece 10, 15 anos de garantia, em 7, 8 anos já vai estar apresentando alguma falha, alguma baixa produção, ou até menos tempo do que isso, tá? E por último, um aumento de payback, tá? Aumento de payback para o cliente final. A gente sabe que isso é muito impactante no cliente final, porque ele fica muito bem, ele fica ali todo dia monitorando, fica todo dia olhando ali como está a produção dele, inclusive até por conta dessa nova legislação que está entrando agora. Então, o aumento de payback hoje em dia afeta diretamente na venda final para o cliente de vocês, tá? Então, vou passar primeiro para vocês alguns pontos que eu acho importantes na análise dos módulos fotovoltaicos, que é a primeira análise que a gente tem que ter, tá? Primeiro, o tempo de experiência que a fabricante desses módulos já tem no mercado, não só no mercado nacional, como no mercado internacional. Quantos gigawatts ela já tem importados, qual é a produção anual desse fabricante, tá? Quanto que ele consegue produzir, quais são os testes que esse fabricante já participou, tá? Quais são os certificados que esse fabricante já emitiu, tá? Com laboratórios terceiros. Isso tudo mostra a qualidade desse fabricante, tá? Outra coisa que tem que ser analisada em cima dos módulos, qual que é a corrente máxima dele, tá? Se essa corrente máxima de produção do módulo vai ser equivalente com a corrente máxima do próprio inversor. Outro ponto muito importante, degradação no primeiro ano de produção. Hoje em dia eu vejo muita gente não levando em consideração nos cálculos a degradação no primeiro ano, tá? A degradação no primeiro ano do módulo é a mais agressiva, tá? Dependendo do módulo, dependendo do fabricante, ele vai te dar 2% de degradação em relação à potência no primeiro ano, 2,5%, 3%. Então isso afeta diretamente no cálculo de payback de vocês, tá? Se o módulo tiver uma degradação anual muito grande no primeiro ano, isso vai afetar diretamente no cliente final de vocês, tá? Depois, a degradação nos demais anos, ela é um pouquinho mais suavizada, mas mesmo assim ela tem que ser levada em conta. Tem fabricante que fala que é 1%, tem fabricante que fala que é 0,5%, então tem que ficar atento nisso,
No datasheet vem com essas informações, tá? Quando não vem, vocês podem estar perguntando também para o distribuidor que vocês estão comprando, entrar em contato com o suporte técnico, com a equipe, para saber como que vai se comportar esse módulo nos demais anos. E por último, o coeficiente de temperatura, tá? O coeficiente de temperatura, ele indica como que esse módulo vai se comportar referente à temperatura do local onde vocês estão instalando. Cada região no Brasil tem uma temperatura diferente, tá? Então é muito importante estar levando em consideração o coeficiente de temperatura desses módulos para estar calculando quais vão ser as perdas que esses módulos vão ter em relação à temperatura local. Mais para frente eu vou ter um exemplo mostrando como que é feito esse cálculo. Agora eu quero que vocês me digam uma perguntinha básica para vocês. Módulos bifaciais geram mais energias comparado aos módulos monofaciais quando instalados em telhados? Verdadeiro ou falso? Lembrando, telhado, ele não ativa, vamos dizer, a bifacialidade desse módulo, tá? Então eu quero saber, quem que acha verdadeiro para mim, levanta a mão rapidinho. Quem que acha falso? Tá, vamos lá. Essa pergunta, ela é verdadeira. O módulo bifacial, ele acaba gerando mais energia nos telhados. Por quê? Porque ele tem os coeficientes de temperaturas mais reduzidos. Por ter os coeficientes de temperaturas mais reduzidos, isso vai afetar exatamente na produção anual desse módulo. Ou seja, esse módulo, por mais que esteja em cima de um telhado, por mais que não tenha a bifacialidade ativada, ele vai, no final do ano, ele vai ter uma produção maior em relação ao módulo monofacial, tá? Então é muito importante, às vezes, na hora de um orçamento com alguma distribuidora, por mais que seja em telhado, analisar também, se muitas das vezes tem uma promoção no módulo bifacial. Analisar ali para ver se o módulo bifacial vale a pena entrar no orçamento de vocês, porque sim, vai ter uma eficiência melhor no final do ano, tá? Uma produção melhor no final do ano. Agora entrando aqui rapidinho na análise dos inversores fotovoltaicos, tá? Mesma coisa em relação aos módulos. O tempo de experiência da fabricante na área fotovoltaica é muito importante, ela conta muito ainda no nosso mercado, por quê? Se ela tem um tempo já de experiência no mercado, isso quer dizer que ela já tem um suporte técnico mais estabilizado. Ela vai conseguir te atender melhor, tá? Outra coisa, do mesmo jeito que eu disse que vocês têm que estar analisando qual é a corrente do módulo fotovoltaico, tem que estar analisando também qual é a corrente máxima de entrada de corrente contínua desse inversor, para saber se os dois são compatíveis, tá? Proteção, se o inversor vem com proteção contra surtos CC e CA, tá? Por mais que tenha uma string box instalada no seu sistema, é sempre importante o inversor também ter essa proteção CC e CA, tá? Uma proteção redundante no sistema, ela é sempre mais segura do que uma proteção simples, tá? Vamos supor que deu problema numa string box. O inversor ainda vai estar com sua proteção contra surtos, tanto CC quanto CA, tá? E o sistema do cliente pode continuar funcionando até realizar a troca dessa string box. Quantidade de MPPTs e entradas, strings que tem nesse inversor, porque isso vai dizer em relação a quantas faces você pode trabalhar em cima de um telhado. Se o telhado está virado para o norte e para o sul, vocês vão poder trabalhar com 2 MPPTs, vão poder trabalhar com strings de números diferentes. Então isso é muito, tem que ser muito levado a sério na hora de analisar o inversor. Hoje em dia temos inversores de 3 kW que tem 2 MPPTs. Isso para clientes telhados residenciais, isso ajuda muito. Vocês pegam aí clientes telhados residenciais com 2 águas diferentes, tá? Então, se o inversor de 3 tem 2 MPPTs, já ajuda aí a dividir as placas em águas diferentes. E por último, qual é a tecnologia embarcada nesses inversores, tá? Os inversores hoje em dia estão vindo com mais tecnologias. Estamos ouvindo falar hoje no mercado em FCI, Rapid Shutdown, curva de tensão e corrente, tá? No monitoramento. Estamos falando também de sombreamento, tá? Alguns inversores que já reconhecem o sombreamento no telhado do cliente, você consegue uma melhor eficiência de acordo com esse sombreamento. Então tudo isso é tecnologia embarcada em cima do equipamento, que é importante vocês estarem analisando se o inversor já tem algumas tecnologias e os outros não.
Agora mostrar rapidinho o cálculo aqui em relação à compatibilidade entre os módulos e os inversores, tá? Temos aqui a curva de tensão de eficiência do inversor. Lembra para vocês que eu falei que o inversor no datasheet consta um mínimo e máximo, porém esse mínimo e máximo de tensão muitas das vezes não é a de melhor eficiência desse equipamento? Nós temos ali no inversores do lado, naquela tabelinha, que a faixa de tensão é de 50 a 550 volts, tá? Porém, aqui o inversor vai te entregar uma melhor produção, fica que eu destaquei de vermelho, tá? Pode ver que o mínimo do inversor, para entregar uma melhor eficiência, não é 50 volts. Vai depender da potência ali, entre 130 volts, 200, 230, 250. Então é sempre importante estar analisando isso para saber qual que é o mínimo de placas que você pode colocar naquela MPPT. Outra curva de eficiência também em relação à tensão é essa aqui do lado, tá? Vocês podem ver que a curva de melhor eficiência é essa rosa que está em cima. Essa rosa é quando o inversor trabalha 380 volts CC. A partir do momento que coloca 260 volts CC, a curva de eficiência já passa a ser aquela azul, que é uma curva menos eficiente. Se coloca mais tensão, 480 volts, ela já fica na amarela, que é a curva do meio. Então tudo isso afeta na hora da produção do próprio equipamento, tá? No resultado final. Outra coisa, a corrente máxima, comparar a corrente máxima do módulo em relação à corrente máxima do inversor, tá? Nós temos aqui que a corrente máxima por entrada desse inversor é 14 A. Mas por acaso esse cliente ele escolheu um módulo que minha corrente máxima é de 17.4, tá? 17.4 vai queimar, vai danificar meu inversor? Não, porque minha corrente de curto-circuito desse inversor é 22 A, tá? Mas o que isso vai acontecer com o meu inversor, tá? Vamos lá. O inversor limita a corrente a 14 A, tá? A corrente máxima do meu módulo é 17.4. O inversor ele vai limitar, vai ceifar aquela corrente a 14 A. Ou seja, se o inversor se o módulo chegar a 17.4 A de corrente, geralmente meio-dia, ele vai limitar a 3,4 A por módulo, tá? E o que isso quer dizer em relação à potência, tá? A gente pega a tensão de geração, tensão de VMP do módulo e multiplica por essa corrente que ele está perdendo. Então, cada módulo eu tenho uma potência perdida de 129,9 watts, 130 watts, tá? Esse módulo, só para ter um exemplo, é um módulo de 665 que tem no mercado, tá? Porém, ele limitando a corrente 129, ele vai trabalhar como se fosse um módulo de 535 watts. Muitas das vezes é melhor vocês escolherem no orçamento de vocês um módulo de 555 ou 560, que tem uma corrente muito menor do que esse daí, tá? E ter uma produção melhor, porque você não vai limitar a corrente, do que pegar um módulo somente pela potência que ela é maior, tá? Então, às vezes, potência não quer dizer tudo, sendo que o meu inversor ele está segurando, está freando toda a produção desse meu módulo, tá? E por último, como eu disse para vocês, em relação ao coeficiente de temperatura, tá? Essa é uma tabelinha que todo datasheet de módulo traz, tá? São as variações de corrente, tensão e potência que o módulo tem em relação à temperatura ambiente, tá? Então, o exemplo básico que eu peguei aqui, os módulos eles são testados em uma temperatura 25 graus Celsius, essa informação também traz no datasheet, tá? E a 25 graus Celsius, esse módulo tem uma determinada potência, uma potência de 550, que é a potência que eu peguei desse módulo, tá? Porém, se a temperatura ambiente for de 35 graus Celsius, igual está ali, eu faço a diferença entre a temperatura que está no datasheet e a temperatura ambiente, que é de 10 graus, tá? Aí, para pegar um exemplo, eu peguei coeficiente de potência, para saber o quanto de potência esse módulo vai perder em relação à minha temperatura ambiente, tá? Meu coeficiente de potência é menos 0,35% a cada grau Celsius que eu ganhar, tá? Então, para calcular a perda, eu pego 0,35 vezes 10 graus. Esse módulo eu vou ter uma perda de 3,5%. No final, o meu módulo de 550, perdendo 3,5%, ele vai acabar sendo um módulo de 530, por ele trabalhar numa temperatura 35 graus. Então, o coeficiente de temperatura é muito importante estar analisando na hora de um orçamento, porque quanto menor for esse número de coeficiente de temperatura,
mais ganho vocês vão ter em relação à produção. O módulo não vai perder tanta potência em relação à temperatura ambiente, tá? Pessoal, passei aqui rapidinho, tá? Para tentar dar algumas dicas para vocês. Eu vou estar no stand da Fotos ali, quem quiser parar para conversar comigo, vou estar ali o dia inteiro, amanhã vou estar aqui também, tá? Vocês podem ficar à vontade para conversar comigo. Aqui estão os meus contatos, tá? Só escanear aqui que vocês pegam meus contatos, tudo direitinho. E obrigado pela atenção. Por hoje é isso. Obrigado.